Ao vivo. Esse que eu ia falar. A paz do Senhor, meus irmãos. Começa hoje o segundo episódio do Pode Orar. Já tivemos o primeiro, né? Graças a Deus. Foi luta para começar o segundo. Teve chuva. A gente marcou já outras vezes. Já acho que já vai fazer 3 meses sem o Pode Orar. Mas aqui estamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu nome é Rodrigo, como muitos já sabem. Sou um dos apresentadores. O irmão Thiago, que estava como convidado no primeiro, foi convocado a estar como apresentador. Sem Eita, dizer glória! não. Dê Eita. seus agradecimentos, irmão Thiago. Paz do Iniciais. Senhor, paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Orar, né, irmão Rodrigo? A gente tinha tentado fazer um negócio estilo Você Sabia, né? Meu nome é Rodrigo, o nome dele é Thiago. E aqui começamos no Pode Orar. Mas não deu certo. O início de um sonho deu tudo errado, meus irmãos. Aleluia pro diabo! Glória a Deus. Nós estamos aqui com 2 convidados, né? O irmão Mateus, que é nosso querido amigo e irmão do nosso meio de igreja, né? Glória Posso a dizer Deus. assim. E o irmão Jorge, evangelista Jorge, aleluia, lá. Glória. Tinha uma outra denominação, né? Sim. E estamos aqui. Convoquei também os 2 para estarem aqui conosco no nosso segundo episódio. E eu queria saber, né? Já foi falado o tema? Ainda não. Vale o Meus tema, irmãos, nós estamos aqui com esses É dois. sem roteiro, viu? Rapaz, Glória a estamos aqui com esses 2 convidados, homens de Deus, e hoje o nosso tema vai ser chamado não é palco, é propósito, com o tema viver o chamado além das aparências. Além de status. Além de caráter, status. aqui, ó. Glória a Eu Deus. estou aqui, meus irmãos, Status ou pensando na caráter? status ou caráter. Você é status ou você é caráter? Glória a Eis a Deus. questão. Irmão Mateus, vamos começar primeiro pelo Senhor, meu chefe. Tudo bem? Como é que o senhor está? Se apresente para o Senhor. O que seria o chamado? Ok, paz do Senhor a todos. Ele que cura aí. Aí, como é que a gente vai falar de maneira séria assim? Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui cooperando, até de forma humorística também, e de forma séria também com o irmão Rodrigo aqui. Tem uma crise de O que é o chamado pra mim, né? Tudo bem, ter crise de riso é totalmente natural. Pode falar. O chamado é uma vocação que só Deus pode dar. Amém. Ninguém força um chamado na vida, ninguém escolhe o seu chamado, ninguém escolhe aquilo que quer fazer para o reino. O chamado, ele vem desde... Meus irmãos, É uma bênção, esse irmão Rodrigo. Continuando aqui. Pode continuar, meu irmão. Então, o chamado, ele é uma vocação. Até pro humor tem um chamado de Deus. é verdade. Porque a alegria, ela vem do céu. Então, quando a gente leva riso para as pessoas que estão tristes, isso também é considerado um chamado de Deus. Mas quando a gente entra no ambiente ministerial, Deus, ele deu um dom para cada um de nós. Seja o dom da mensagem, seja o dom do louvor, seja o dom do amor também, porque o amor, ele é considerado um dom. Tem pessoas que têm um amor mais aflorado que outros. Então, o chamado para mim é isso. Não é aquilo que eu escolho, é aquilo que Deus determina que eu vou fazer. Eu te escolhi para isso, não para aquilo. E para mim o chamado significa exatamente isso. Glória a Deus. Agora vamos passar a oportunidade para o nosso querido irmão Jorge. Se Aleluia. apresente. E para o Senhor, meu chefe, o que seria o chamado? Falar sobre chamado, né? Uma palavra se define nele, e o mesmo é renúncia. É. Amém. Exato. Chamado é renúncia. Como a gente já ouve, né? Bem isso. Em todo lugar que a gente vai, a gente ouve que muitos são chamados, mas verdadeiramente poucos são os escolhidos. Ou seja, ninguém aguenta, literalmente, quase ninguém aguenta o peso do chamado. É verdade. Então, verdade. o chamado é, como o irmão bem disse, a manifestação dos dons vem com eles, porque o Espírito é o mesmo, e a gente bem sabe disso. Só que, entra só que, Jesus, ele nos confia o chamado mediante as nossas dores. Eu vejo isso. Exatamente. Jesus, Onde ele Concordo. Deus tem ao te chamar, ele vai te ferir. vai. É verdade. Exato. isso. E às vezes ele vai te usar naquilo que você foi ferido. Tipo assim, Exatamente. aquilo que você renunciou, aquilo que você deixou e aquilo E que não até vai levar te... ferido. Ele te cura para curar. Isso, que isso é acontece. verdade. O senhor me falou algo muito importante. Lembrei do meu amigo, eu tenho um amigo, Valber, Deus te abençoe.
ele diz assim, que certa vez ele dizia pro Senhor, Senhor, me cura, me ajuda nisso, me ajuda. Aí Deus, ele ouviu a voz plena de Deus dizendo pra ele, não vou te curar. Aí ele, ministrando consigo, ele disse que Deus disse pra ele, das tuas feridas sairão cura. Pronto. Tá entendendo? Existem certas áreas que, como Paulo, a gente vai, Senhor, tira. Jesus, não, a minha graça te basta, fica contigo. Tá entendendo? Não, e- Espinho na carne. É verdade. E isso é muito interessante, irmão Jorge, irmão Rodrigo, irmão Mateus, que até o mesmo apóstolo Paulo ele fala bem assim, que para que eu não me soberbecesse. Isso. Então, às vezes, Uhum. aquilo que tá doendo em nós, talvez é a centralidade para que a gente continue de joelho perante a Deus e que a gente cumpra o nosso propósito. Não é verdade, irmão Rodrigo? É verdade. Acredito que para os dois, né? Assim como eu também, o Senhor, antes dele me chamar, e na verdade, enquanto ele estava me chamando, eu fui muito ferido, né? Acredito que para o Senhor me usar nessa área, eu fui muito ferido no sentido de eu estive doente, né? Adquiri uma doença chamada dermatite atópica grave. A minha pele, para a glória de Deus, hoje está extremamente limpa e linda, mas há uns 10, uns 20, uns 15 anos atrás, é como se eu tirasse, né, a roupa e essas peles caíssem, como se alguém que tivesse lepra, né? E eu fazia tratamentos, gastava bastante, tratamentos com psoríase, para psoríase, eu fazia para dermatite, do tanto que era grave e era um quadro assim que ainda não tinha naquele hospital aqui em Manaus, né? Que eles estavam tratando e eu era o único com aquele quadro. Era um quadro onde a pele ficava com carne viva, né? Misericórdia. Eu me lembro que eu tô tentando escrever um livro, por isso que eu tô lembrando dessas coisas. Eu me lembro que eu estava dentro do meu quarto, né? E eu dormia na época com a minha mãe, porque a gente passou por uma tribulação muito grande. E aí, dentro do meu quarto, e eu queria coçar, porque a gente sabe que alergia, a gente dá uma vontade de coçar, né? E eu queria coçar, só que eu não podia. Só que já tava ali ferido. E aí eu orava pra Deus me matar. Me matar. Eu orava pra Deus tirar a minha vida pra que eu não viesse mais sentir isso, entendeu? Então, eu me via muito como Elias. Mas o Senhor me mostrou que tinha água pra eu beber, que tinha Olha aí. carne pra eu comer, Glória que a Deus, eu que tinha tinha um ribeiro. que eu tinha que ir até certos lugares, porque ele iria me levar nesses certos lugares, que era pra eu ser boca dele aqui na terra. Então, naquele momento eu não entendi, mas depois, agora eu venho entender. E o Senhor, pra glória dele, o Senhor me curou totalmente, totalmente. Uma indagação, irmão Rodrigo, o senhor tinha quantos anos nessa época? Eu adquiri com 5 anos. Ah, E foi desde os 5 anos até a minha adolescência, até os 15, 16 anos. Meu E Deus. aí, quanto a gente saía de uma luta, apareceu outra luta. Eu acredito que é assim com vocês também, né? Com certeza. Então, esse é um pouco do meu testemunho, mas eu entendo que o Senhor precisou me ferir. Eu estou estudando um pouco sobre Ezequiel, né? E o Senhor precisou me ferir para que eu venha ver a glória dele, para que eu veja como ele é, o que ele faz, por que ele faz, do porquê que eu passei por aquilo e do porquê eu estou sendo boca dele aqui na terra. Então, acredito que com os senhores também é assim, porque acredito que o senhor, ele não só disse, é esse aqui, mas ele nos ensinou, teve uma escola de É. Deus pra tu ser quem tu é hoje. Então, o crente é que nem tem algumas pessoas que falam, né, que o crente ele é como se fosse uma conta de matemática. Se tá dando tudo certo, é porque tem alguma coisa errada. eu achei que tu ia dizer que crente é igual ao omelete, quanto mais bate, mais ele cresce. Também. Glória a Deus também. Não, por que É. que eu lhe fiz essa pergunta, irmão Rodrigo? Porque, como o senhor falou, né, que o seu processo durou de 5 anos até a adolescência. Possivelmente foi uma época onde o senhor não entendia porque o senhor estava passando pelaquela Não situação. entendia. E às vezes a gente passa por luta que a gente não entende. Eu acredito que aconteceu a mesma coisa com o irmão Mateus, certo, irmão Mateus? Com certeza. Teve um período, eu tô novo aqui em Manaus, para quem não sabe, né? Tô morando aqui já tem uns 3 meses, mas eu morei aqui em meados de 2017, 2018. Que eu fiquei aqui em Manaus, eu estava cursando uma faculdade na área da saúde e passei um período de 6 meses em Manaus, mas que foram 6 meses que eu passei um processo muito difícil na minha vida. E eu vou explicar o que aconteceu comigo. Eu tive um problema na garganta, na parte do esôfago. E eu pensei que não fosse nada demais. E começou a me dar muito refluxo, que era uma doença comum que muitas pessoas tinham, mas que eu nunca tinha, mas aquilo me incomodava muito.
me incomodava demais. Eu passei esse período de 6 meses congregando numa congregação que ficava no bairro da Betânia, aqui em Manaus. Vocês devem conhecer. Conheço. Então, congreguei numa congregação, não era da tradicional. E esse problema que eu tive na garganta, eu fui verificar, né? Por que eu estava tendo isso? Pelo menos para fazer um tipo de exame, que colocaram uma sonda dentro de mim até no estômago. Me esqueci o nome desse exame. Só sei que ele praticamente me dopava esse exame. Eu Endoscopia. acredito. Endoscopia, isso. Perfeito, meu irmão. Isso aqui foi revelação. Foi revelação aqui, é revelação do alto aí. Endoscopia. Que eu nem sabia como era o nome. Eu pensei que nada demais, né? Aí, a priori, uma gastrite nervosa, que eu tava com ansiedade e tudo mais, por todo esse processo de mudança. Só que o doutor falou que queria fazer uma biópsia. Porque, de acordo com ele tinha encontrado umas células cancerígenas, mas que precisava passar pela biópsia. Uma indagação. Nesse período que o senhor estava passando por esse processo, que a gente sabe que não é fácil, eu também já passei por problema de saúde, para quem não sabe, tá, meus irmãos? O irmão Thiago já teve problema com tuberculose, eu tive derrame pleural e asma, né? E a pergunta que eu quero fazer... Rapaz, eu acho que tá todo mundo já passou pelo processo da enfermidade. Acho que Jesus gostou dos doentes. Geralmente, Deus toca. Deus, é uma área muito sensível e Deus toca muito. E é uma Para um pergunta... propósito maior. E uma pergunta, meu chefe, nesse período que você estava passando por isso, eu passei por um problema psicológico muito grande nesse período de enfermidade, acredito que o irmão Rodrigo também, o nosso irmão Jorge, eu não sei se ele pegou a enfermidade, eu creio que passou, irmão Jorge. Passei. Tô te falando, Jesus trouxe a mesa dos antigos doentes aqui. Dos curados para curar. Glória a Deus. É bíblico, meus irmãos, Deus veio para aqueles que eram... Falar se Deus me trouxe lá de Lodebar. Não, mas Você tá na mesa do rei. Rapaz, meu Deus, só tem doente aqui, né? Ei. Em nome de Jesus. Mas nesse período que o senhor passou com essa enfermidade, como estava a sua saúde psicológica? É aí que eu vou entrar. Já vou chegar nesse ponto aí crucial. Chegue logo nesse A minha ponto saúde agora. psicológica já não era boa. Eu tava me arrastando pro trabalho, indo pra faculdade com aquela sensação de peso e querendo Com quantos ficar anos dentro você de tava, casa. irmão, Matheus? Eu tinha em torno de 17 para 18 anos. A gente tá falando sobre isso, né? Perguntando sobre a idade, pra você ver que às vezes Deus tem um chamado grande com a gente, mas logo cedo Deus ele quer tratar na nossa alma e na nossa juventude. Assim, hoje tem muitos jovens que tem um chamado muito grande, aí passa por situações adversas. Eu tenho certeza que tem jovem assim, né, ouvindo a gente. Exatamente. Hoje você pode até não estar entendendo por que você está passando, mas lá na frente pode ser um testemunho que você vai contar. Glória a Deus. Exatamente. E assim, a questão ministerial e o processo ele vem para todos. Ninguém está imune ao processo de Deus. Se você tem um chamado ministerial e se você quer essa vocação, você precisa estar adepto a passar por esse processo. O processo pode ser longo? Pode. Mas ele pode ser rápido também? Pode. Por exemplo, o processo na vida de Abraão, para Abraão conseguir ter a chamada dele, demorou bastante tempo. Abraão, depois de idoso já. O processo na vida de Paulo, por exemplo. O ministério de Paulo ele começou mais cedo, apesar de tudo aquilo que Paulo fez. Um ponto muito importante que eu abri aqui. É a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e aí eu escolhi esse tema justamente por conta disso, né? Sim. Porque Timóteo ele era como se fosse um liderado de Paulo, Sim. né? E É aí, como se fosse um filho da fé de Paulo. Isso, e aqui a gente falando, né, sobre feridas colocadas na nossa adolescência ou juventude, o nosso chamado muito novo, né? E agora também falando como estamos hoje. Porque isso foi lá no passado, né? Exatamente. Para que o nosso presente seja cumprido aquilo que o Senhor nos entregou. Exatamente. Então, nesse processo que eu passei por isso, o exame geralmente ele era uns dias, né? Acho que em torno de 1 a 2 semanas para sair o resultado da biópsia. E foi um período assim horrível para minha saúde mental. Meu Deus. E aí eu perguntava da moça da recepção, moça, será que é verdade? Será que vai confirmar? Aí ela perguntando que a maioria dos casos era só uma confirmação mesmo. Uma confirmação tal. Então ela já me deu uma certeza de que eu estaria com aquela doença. Você Que era ainda foi pesquisar no Google, né? O Google ele te dá uma sentença de morte. Você tá com Não uma pesquisem no virose, meu Google. Deus. Não Por 3 dias. Então eu fui lá para casa da minha irmã, foi um momento de tristeza, foi o momento que eu mais me aproximei de Deus nesse sentido.
Então, nesse período, eu orei muito, eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que é isso? Porque eu tinha recebido um propósito, quando eu tinha uns 14 anos, de que eu seria pregador, de que eu seria cantor da palavra de Deus e tal. E quando a gente é muito jovem e recebe essa chamada, às vezes eu não sou nem afinado, como é que eu vou cantar? Porque a chamada de Deus, ela vem num momento desfavorável para a nossa vida. Por exemplo, Davi foi chamado para ser ungido, ele estava no pasto. É verdade. Então, assim, quem imaginaria que Davi poderia ser rei? Sendo chamado no pasto e ainda sendo rejeitado pelo seu pai, colocando os irmãos deles acima dele. Então, a chamada de Deus, ela vem sempre em momentos desfavoráveis, onde as pessoas não veem valor em você, onde nem você mesmo consegue enxergar valor. Então, eu orava muito no Senhor, lembrando daquilo, porque Deus, apesar de a gente não acreditar no primeiro momento, Deus, ele sempre volta atrás. Lembra daquilo que eu te falei lá atrás? E aí acontece isso comigo, bem no esôfago, essa parte aqui. Então, o que vai acontecer? Depois eu fui para essa igrejinha e Deus usou um profeta, porque Deus, ele sempre usa alguém cheio do Espírito Santo para te entregar algo. E esse rapaz, ele foi diretamente naquilo que eu estava sentindo. Glória a Deus. Nossa. Aquilo que Deus te deu de maior valor, que era louvar a Deus. O diabo tenta hoje na tua garganta, que é exatamente o local que ele estava fazendo a biópsia. Meu Deus. Então, naquele momento, eu me derramei de choro, acreditei que Deus tinha um propósito na minha vida, que não importa o que o homem vai falar. Se Deus tem algo na nossa vida, Aleluia. se Deus tem algo, tem um propósito, pode se levantar inferno, pode se levantar homem, pode se levantar qualquer tipo de enfermidade, não vai acabar com o propósito que Deus tem na tua Glória a vida. Deus. Porque, às vezes, algumas enfermidades vêm para que o nome de Deus seja glorificado. É verdade. E também, irmão Mateus, eu sempre falo com o irmão Tiago, a gente conversa bastante. Eu acredito que também a enfermidade ou qualquer outras coisas, dificuldade, vem também para a gente centrar o que a gente tem que fazer. Exato. Voltar a fechar a porta do quarto e ter uma comunhão e uma constância com Cristo. Às vezes as feridas são para isso. Exatamente. O maior exemplo disso é o povo de Israel. Sim. O povo de Israel sofria no deserto porque negligenciavam a mensagem do Eterno. E Deus sempre fez isso. Um exemplo disso é o livro de Juízes. Deus, naquele momento, levantou vários juízes para liderar o Israel naquele determinado período. Mas toda vez que Israel voltava a praticar os mesmos pecados, Deus permitia que os filisteus dominavam sobre eles. Depois que eles, tá bom, vamos se converter e tudo mais, Deus levantava um Sansão. Depois eles voltavam a pecar novamente. Deus permitia que os filisteus voltavam. Então Deus faz muito Meus isso com a irmãos, gente. encontramos o irmão gêmeo do irmão Rodrigo aqui. Glória a Deus, eita glória. Ele não consegue ficar sério, igualzinho. Ele olha pra gente, meus irmãos, ele já quer rir. Não, Eita glória. eu faço direito, não sei. Eu acho que com o Mateus não é tão difícil assim, mas a gente precisa ser um pouco mais sério, né? Só Com que eu não consigo certeza. ser sério na área do direito. Aí os meus professores já olham, aí me colocam sempre em algumas apresentações atrás de umas outras pessoas, pra eu não rir e não tirar a atenção de ninguém. Mas enfim, isso é fora do contexto. Vamos aqui com o irmão Jorge. Glória a Deus. Meu chefe, o senhor disse que o senhor também passou por um período de que o nosso Isso. Deus teve que lhe amassar. Como É, foi esse processo, Ou meu chefe, quebrar, na né? sua vida? Meu irmão, vamos pra infância. É sério. Literalmente, a minha família, por parte da mãe e pai, não queriam nada com Deus. Era uma família muito doida. Eita, é muito assim doida, mesmo. Muito doida mesmo. E Era aí muito Jesus doida. chegou lá. Minha mãe, pra glória de Deus, hoje tá na presença do Senhor. Meu Deus. Mas antigamente, a abençoada ela é uma ex-macumbeira, né? E aí, mamãe mexia com aquele negócio paragauê, não tinha nem nascido. Aí. Sangue de Jesus. Minha irmã, Eita glória. a minha irmã, que hoje em dia tá afastada, mas vai voltar em nome de Jesus. Glória a nome Deus, de nós Jesus. cremos. Só vai Ela contar foi- seu testemunho aqui. Eu creio. Glória a Deus. A gente crê. Rapaz, o homem tem fé, né, irmão Rodrigo? Rapaz, eu Aí- tenho fé naquilo que eu prego. Aí, essa minha irmã foi a primeira a caminhar em Cristo. Entrou de propósito e o negócio era sério lá onde eles moravam. Era demônio, era. Que o capeta corria doido dentro de casa. Aí. Aí é sério. Aí. Ela tava acostumado com o capeta rodando por ali, né? Ei, Fique mas- quieta, capeta. Ei, mas não é querendo falar nada não, acho que ele vai confirmar. Em alguns casos, realmente, eu já ouvi gente que quando criança os pais eram dessa religião de matriz africana e dizem que realmente de madrugada você escuta passo de pessoas, coisa caindo. Eu já É, escutei eu já- testemunhos parecidos com isso aí. mas continua, irmão Jorge. Amém, amém.
Se só quiser que a gente faça uma visita também, se não tiver, a gente vai lá. bom. Mas não, isso faz muito tempo. Aí. Aí escute. Ela pegou, entrou no propósito do véu, ela fez o mistério. Minha mãe passou o tempo e foi pra Jesus. Menino, quando essa mulher aceitou Jesus, era chão pipocando, era as coisas queimando e Satanás tomou tudo que ele deu. Que ele dá com uma e toma com duas. É É verdade. verdade, é verdade, é verdade. Aí pegou, começou. Foi o tempo que depois desse tempo eu nasci. E meu ministério, literalmente, começou no interior. A gente viajou, saiu daqui. E a gente foi morar em Juruti, no Pará. No Lago Preto. Longe. Era longe, menino. Tu sabe onde é que é, Rodrigo? Ele falou no Pará, eu pensei que era o interior daqui. Era em Juruti, no O Pará. irmão Rodrigo fala assim, é longe. Eu digo, tu conhece, Rodrigo? Temos um paraense, Passou- glória a Deus. Passando Itacoatiara. Ah, é longe. Aí É nascemos longe. aqui, fomos pra lá, fomos criados, passamos lá, fizemos apocalipticamente as coisas lá que criança faz. Aí. Aí foi onde eu comecei a conhecer Jesus. Vinha os pastores de fora, como era interior, né? Culto. Na verdade, pra você que não sabe, eu conheci Jesus na igreja católica. Eu conheci Jesus na família, mas comecei a caminhar na igreja católica. Por quê? Porque tinha interior lá, né? Catequese, vai, ouve de Jesus. E eu já ouvi falar que cidade interior você constrói uma casa e do lado você constrói tipo uma mini capelinha. É o barracão que eles chamam. Ah. Chamava assim, o barracão. Aí lá fazia os cultos, tarará. De Irmão, manhã tinha culto e de noite tava de tocando condomínio, forrozão, irmão, era aqui. assim. Acho que vocês não ouviram, né? Lá era assim, no sábado ou domingo, sei lá, o dia que tivesse, tava lá, Jesus me ama, Jesus é bom e Jesus pode. Aí quando dava outro dia, tava os irmãos num forrozinho lá. Sangue de Jesus. Meu Deus. E era assim. E eu fui crescendo nesse meio. Eu cresci no meio evangélico, mas tive essa caminhada por ali, mas não desenvolvi tanto. E foi onde Deus começou, como eu disse. E aí, quando eu era criança, eu tinha uma doença chamada cardiopatia. Ela é um sopro no coração. Tá entendendo? E aí, passei por muita dificuldade na minha infância. O meu pai foi ausente, e aí eu fui criado só pela minha mãe. E aí, passamos todas as dificuldades, ela conta. E desde então, a minha mãe me dizia assim, ó, Jorge, vamos porque tu tem cardiopatia. Eu dizia, tinha, olha, não era... Eita, Glória, já era profeta Era já. profeta. Eu pequena, ela dizia, tu tem... Não, eu tinha, tá amarrado. E desde então, foi quando a doutora falou assim, olha, ele tem até 14 anos pra fazer. Se fechar, ele não faz a cirurgia. Tá entendendo? Mas se estiver aberto, ele vai precisar fazer a cirurgia era de risco. Passou-se o tempo, deu 14 anos, eu nem fui, tô vivo, pra glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória Então a é Deus. Então foi dessa infância. E aí passei por muitas circunstâncias, muito mesmo. Parece que Jesus olhou assim, vou tratar esse aqui. E derramou, e foi na área, foi nessa área, foi naquela área. Deus tratou em tudo que tinha que tratar. E desde então foi quando eu comecei a conhecer Jesus. Passei por outro vale de enfermidade. Eu me lembro bem disso. Eu não sei se era antes ou depois. Em dado momento de tempo eu cantava um louvor da Bruna Carla, que ele fala, deixar a lágrima rolar. Ah, já chorei muito Eu chorava escutando esse muito criança louvor. cantando esse louvor. Chorava. Ai, eu não queria levantar. Chorava demais. Na igreja era nisso. E foi também o processo de tempo que Deus me levou pra dentro de hospital. E se a gente for levar em conta, numa parte do louvor ele diz assim que a noite foi fria, o vento tentou me levar, o gosto me feriu. E foi literalmente o que aconteceu. Homem, não fala não, senão até eu tô querendo chorar agora. Agora só vai ter que cantar. Ei. Foi literalmente o que aconteceu. A doutora olha pra minha mãe e diz, olha, ele vai morrer. Literalmente, Meu Deus. ele vai morrer. Eles não têm nem ética, né? A gente que É. estuda direito, eles não têm nem ética. A maioria de quem Não tem jeito. querendo entrar Era- nesse... Era o que eles estavam dizendo pra ela, não tem jeito. A senhora conta tantos dias. É, Pode contar como o Google, doutor do Google. Pode contar 3 dias aí. O apelido da doutora é Google, meus irmãos. Dá uma aí, sentença de morte, né? aí desde então, aí eu cantei, fui, Jesus me conheceu, eu conheci Jesus, ele me arrebatou. E desde então eu não largo desse cheiroso. E... e... Meu Deus. É o irmão Rodrigo aqui que fica rindo aí, a gente ri também. Aí depois desse processo do Juruti, eu vim pra Manaus. E foi onde começou meu ministério, com uns 13, 14 anos. Bem dizer, meu ministério começou no monte. Ah, tu era de monte, né? eu era de monte. Eu frequentei muito. Ah, meus irmãos também sou de monte. A É minha monte mãe- de lençol, que eu durmo que só, mas... A minha mãe queria que eu muito. congregasse também na não- igreja pentecostal e eu doido pra ir pra assembleia. Aí ela disse, não, aonde tu tiver, onde eu tiver, tu vai ficar lá, parafraseando. Aí eu, irado, debaixo de raiva, de muito ódio, porque eu queria ficar na assembleia.
E aí fui com ela. Ei, meu Tinha que irmão, obedecer. antes de só terminar aí, mas a Assembleia de Deus é pentecostal. Gostal, já ia dizer. Minha mãe é uma É. benção. Te amo, mãe. Aí. Meu Deus, meus irmãos, posso lhe apelidar Pode, um pouco? pode, Irmão pode. Risadinha. Eu achei o Fala irmão baixo. gêmeo do irmão Rodrigo, meus irmãos. Meu Deus, o gêmeo Combina perdido. muito aí. Combina. Ai, só não pode juntar muito, senão pegar fogo. Aí, fui pra igreja Ai, pentecostal. Jesus. E foi onde Deus começou o ministério no monte. Lá no monte, subindo, o pastor começou a orar e põe a mão na cabeça. Todo mundo caiu. Era só jovem e eu tava no meio lá. Aí Jesus, ele disse assim, a partir de que vocês levantarem, vocês vão se levantar uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele disse que no outro dia eu tava lá na porta da casa dele, enchendo o saco, dizendo, pastor, eu tô com fome da palavra, eu quero buscar mais. E foi isso. Daí Deus começou o ministério, depois veio o louvor e aí se embora. Pra glória do Pegou Senhor, fogo. nosso Deus. Mas aí nós vamos entrar num assunto muito interessante. Quer falar, irmão Rodrigo? Eu quero fazer uma pergunta. Eu anotei uma pergunta aqui. Já houve momentos em que vocês dois, porque já aconteceu comigo também, acredito até com o irmão Thiago, Sim. já houve momentos, porque a gente sabe que o dom e talento todo mundo tem, mas o dom foi derramado apenas aqueles que buscam, né? Sim. Eu queria saber de vocês se já teve alguns momentos em que alguém chegou com vocês e falou bem assim, você tem que fazer sua performance, ou forçou algum tipo de performance pra tu fazer, pra tu entender que aquele ali era o teu chamado quando tu estivesse no púlpito. Sei lá, tu tem que pregar desse jeito, tu tem que cantar desse jeito. Sendo que o Senhor, ele não te chamou para para pregar, para cantar, mas não daquele jeito. O Senhor te chamou de um outro jeito, mas se alguém já chegou com você e falou assim, tua performance deve ser diferente, ou tu deve ter mais performance, Uhum. aquela outra pessoa tem mais performance, meio que colocou a tua performance, o teu chamado e a tua unção em jogo, e colocou a tua performance acima daquilo que tu já tinha e daquilo que tu é. Vocês entenderam? Sim. Quer falar? Pode começar. Pode começar, eu lhe dou. Resumindo, Sou mais novo aqui. se alguém Não. queria que você fizesse uma performance, Que não era natural nosso, assim. ao invés de obedecer ao seu chamado, o Senhor te mandou fazer algo, e essa pessoa, que a gente sabe, né, quem nos chama quer nos ouvir. Eu tava até conversando isso com o irmão Thiago. Sim. Eu posso ajudar, meu chefe? É Ele tipo assim, ajude. o senhor já teve que... Alguém chegou pro senhor e falou assim, olha, seja outra pessoa. Literalmente. Exatamente. Não seja você em cima do púlpito. Tipo assim, tira essa tua auto-intensidade, sua identidade. Só. Imita mais fulano. Seja um pouco mais assim. Seja um pouco mais quadrado. Porque não as faça pessoas desse se jeito. limitam, né? Se Isso. limitam ao que Já é chegou o chamado. momento de alguém lhe aconselhar, olha, não canta desse jeito, canta desse outro que é melhor. Aconteceu Ele com o senhor, irmão frustrou Mateus? em determinado ponto do chamado. Eu entendo, tô entendendo perfeitamente. Assim, logo no início Autenticidade. do Meu Deus. chamado, foi mais na questão do louvor, né? Foi mais na questão do louvor. Mas assim, nunca chegou ninguém pra dizer assim, Mateus canta desse jeito, Mateus prega desse jeito, Mateus tu tem que louvar assim, Mateus... Mas o senhor já tentou imitar outro tipo de cantor? Já, Já. com certeza. Ó, Zé de Eu- Paula, né? Ele é Zé Ó, Zé. Rosa. Ó, Zé de Paulo não, mas eu sei como é que imitava, é a música, eu eu tinha um problema de imitar muito um cantor e pregador famoso, Samuel Mariano. Ah. Samuel Mariano, Como A é gente que, é e como é fã. que ele canta? Como é que ele canta? bom, ele canta meio que falando, os louvores dele, acho que Deus estava escrevendo, E Deus estava escrevendo. isso. Ele sempre tem uma ministração antes, e às vezes eu Sim. copiava essa ministração. Entendeu? Logo no início. Eu fazia muito isso. Não era natural, mas quando eu fazia aquilo porque eu gostava, eu me inspirava bastante nele. Assim, mas nunca teve alguém pra pontuar que eu tinha que pregar dessa maneira, que eu tinha que cantar dessa maneira. Mas com o tempo eu fui percebendo, não, Deus quer que eu seja dessa maneira. Deus quer tá construindo uma identidade em mim. Isso. O senhor se Isso é o inspirou em alguém, trabalho, né? Eu é. acho que o início de cada um é isso O início também. ele é assim. Quando você Porque- começa a pregar, você sempre escuta mais um pregador. É verdade. Eu gosto muito do Eliseu Rodrigues. Eu Eu gosto escutava muito Heike do Jonathan Carlos. Marcos Feliciano. Sai da frente, Marcos Feliciano foi a inspiração praticamente de De uma todos os geração pregadores, inteira. né? É uma geração inteira. Que são inspirações pra gente também. Se inspirar em alguém não é pecado. O problema é quando você quer copiar a mensagem daquela pessoa, quer copiar a perfil daquela pessoa e não ser você mesmo. Entendeu? Se inspirar é totalmente natural. Mas deixa Deus te usar da maneira que... Por que Entendeu? a gente tá fazendo essa indagação? Antes, eu acho que foi ontem ou anteontem, eu tava comentando isso com o irmão Mateus, que cada um tem o seu estilo.
Sim. Não fugindo do normal, né? Vamos assim dizer, mas cada um tem o seu estilo. Alguns têm uma palavra de ensinamento, outros têm uma palavra mais pentecostal, alguns aí, que nem o irmão Tiago, levanta a tua mão, segura na mão da pessoa que tá do seu lado. Outra é igual o irmão Rodrigo. Que Abre a sua bate. Bíblia, abre a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Então cada um tem um jeito. Que nem o apóstolo Ele Paulo. tá me expondo aqui. Meus irmãos, o irmão Rodrigo, ele é palavra, Mas irmão olha, Rodrigo. o espírito é o mesmo. O Pra tudo é o espírito é o mesmo. É isso que a gente tá entrando. É nisso que 1 ele tá Coríntios entrando. capítulo 12. Os Ele- dons espirituais. É o mesmo espírito que ele fala opera. bem assim, olha, quando vocês se juntam, Paulo falando pra igreja, se eu não me engano, a igreja de Corinto, ele fala bem assim, olha... Aham. Ele fala bem assim, É só olha, pra saber. quando vocês se ajuntam, uns têm Aqui. salmo, Outra igreja. outros têm cânticos, outro tem isso, tem... E tipo assim, o Espírito, ele opera em cada um de vocês... Deixa eu pegar o Espírito Santo. E a igreja da Pega esquerda aqui, tá pega aqui. vazia e a minha já tá... Tipo Mas a assim, gente- cada a um minha de já tá indo embora vocês, também. cada um de Pega aí no vocês poder. tem um dom, tem um talento. Só que o Espírito Santo, através de vocês, opera em vocês. Ah, eu pensei que ele ia abrir, né, rapaz? Não, Eu esperei, não, eu não, esperei. não. isso, Gente porque aí, ó. a minha tava quase vazia aí. É por isso, meus me irmãos, que o envergonhando. nosso Jesus, ele fala bem assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei Eu estarei presente. presente. Quando Glória há a Deus. união e unidade no meio de vocês, cada um com Glória a a sua Deus, é isso diferença. mesmo, Irmão, é já isso tá mesmo, entregando irmão. tudo aqui. A gente fala muito de Atos capítulo 2. Um dia desse eu perguntei do jovem, qual o seu texto favorito? Ele disse Atos capítulo 2. Eu disse, tem um segredo aí, porque a Bíblia diz que eles estavam reunidos. Sim. Mas eu digo, eles não estavam só reunidos, eles estavam unidos. Uns dizem que é a Unidos. história da igreja, né? Mas eu acredito que é um ensinamento. Unidos em um pra mesmo igreja até propósito. hoje. No mesmo propósito, e É cada um forte, com né? as suas diferentes. Tipo assim, tinha um Pedro que era mais colérico, É. tinha um João que era mais amorzinho, tinha um Felipe que era mais evangelista. Então cada um tinha a sua identidade e Deus usava Exato, nisso. exato. Mas no meio deles, Deus operava. Pra Exato. glória do Senhor, nosso Glória a Deus. É aquela questão, né? Deus não opera em meio à divisão. Naquele caso ali é uma Isso reunião, aí é estavam muito forte. unidos em um mesmo local com o mesmo propósito, entendeu? Esse é a diferença. E aí, tu viu o pad aí agora? Meus irmãos, o negócio tá, ó, pentecostal. Eita glória! Ai, Deus de poder. Deus na mão. Glória. Não, mas agora vamos entrar no outro assunto que eu queria fazer. O que que vocês deixam... Assim, óbvio que a gente sabe... Hoje a gente vive numa geração, meus irmãos, que a gente escuta muito uma pregação mais light, mais coach, tipo... Venha como você quiser e viva do seu jeito. A Venha gente como tá sabe e que fique pra como você você veio. A gente sabe que pra gente viver o chamado, Tem que ter a gente renúncia. tem que ter renúncia. renúncia. Aí eu faço essa indagação pro irmão Jorge. Não vou perguntar o que ele renunciou, mas foi doloroso a renúncia? Eu quero que é saber o que foi renúncia? que o senhor renunciou. Eu vou ser um pouco Então antiético. tá bom. Bora lá. Então, amém? Amém. Então pode falar, meu Qual chefe. foi o Direto ao canto? Eu saí do ponto! Rio, Direto melhor ao foi pra falar. ponto! Peguei chuva, peguei ar. Gente, em Cristo Jesus eu já renunciei desejos, sentimentos e até um quase casamento. Meu Deus. Gente, esse quase casamento quase me O afastou senhor não do vai Senhor. falar isso pra gente aqui, não, que a gente tá querendo casar, em nome de Jesus. Daqui a É 10 verdade, anos, meu irmão, é 30 anos. verdade. Só que o porém é que eu quis fazer do meu jeito nesse relacionamento. Sabe quando Deus, já no íntimo da tua alma, te diz que não é isso que ele quer pra ti? Que nem a gente acha que nem Sansão. Jesus tá, olha, a Dalila tá armando. A gente, não é não. Entendeu? É isso. A emoção fala mais alto. A né? emoção é Eita, isso. A emoção coração. fala mais alto. E aí, O irmão até soou aqui, deixa eu Eita glória! Sou E aí? frio! no monte, Jesus já me dizia lá, sabe aquele sentimento lá, assim, como se fosse uma pequena chama no meio do teu peito, dizendo, não é isso que eu quero pra ti. Timóteo. Tu queria ver nessa tua cara. E ele dizia, não, Jesus vai dar certo, a gente orar, vai coisar. E ele dizia, não é. Ele abria o WhatsApp, É. o Instagram. Tu, porém, é diferente. É, tô E é por isso. aí, Tá que entendendo? monte. Na minha infância, passei por uma situação que acarretou muito na minha área sentimental. Nos meus sentimentos, desejos. Cara, essa parte da minha infância trouxe uma adversidade pra mim lutar com eles todos os dias. Que tem dias que a gente olha assim, meu Deus, eu faço tirar cabelo que já não tem na minha cabeça. É que nem pra ficar Davi doido. também, né? Você tem que olhar no espelho que É. o seu pior inimigo é você mesmo. Entendeu? E como diz o louvor, o maior vilão sou eu, é eu. Eu olho pro espelho assim e digo, Jesus te escolheu. Mas tu, carne, tu não presta. Paulo diz Tu tá isso, né? entendendo? O bem que eu quero fazer não faço. E o mal que eu não quero eu faço todo dia. Exatamente. Isso. Então, é Então- aquela questão do corpo carnal, né? Verdade. Então, como eu falei, dos 13 anos em diante, foi o processo de renúncia.
abandonar muita coisa, fugir de certas amizades e não foi de uma hora pra outra. Ah, doeu, meu chefe. Demais. Quer ver as marcas? Então. O Thiago tá conseguindo ficar sério. Meu Deus do céu, Então- meus irmãos. Achei outro irmão, Rodrigo, meus irmãos. Meu Deus. Então, se a gente. O nosso maior problema, muitas das vezes. Eu não vou falar da nossa geração, porque a nossa geração não vai ser levada por isso. Eu já ouvi muita gente dizer, a geração de hoje era. Mas eu creio que ainda na nossa geração existe Eu creio remanescente. também. Glória a Deus. Meu Deus, Obrigado, estamos Pai do aqui. Senhor. Já. Os Não, remanescentes não, estão não, é aqui. porque a gente taca. A geração é isso, a geração. Não, mas só que o pessoal entende que no meio de uma multidão de jovens, não Deus existe ainda conta remanescente. com alguns remanescentes que não se Exatamente, desviaram. exatamente. E, meus irmãos, isso é uma coisa muito séria. Deus nunca precisou da maioria. Isso. Deus sempre precisou de um poucos os remanescentes É fiéis. isso. Fala lá. Então nós estamos aqui para declarar, meus irmãos, o chamado existe, tem uma geração forte que Glória a tem Deus. propósito, Glória a Deus, vocação aleluia. e principalmente renuncia o pecado, É renuncio isso. eu para viver o verdadeiro propósito. Glória a Deus. Olhando pra isso, o ministério é renúncia. Renúncia, renúncia, renúncia. Não adianta tu querer viver o extraordinário se tu não consegue renunciar ao mínimo. Tá entendendo? Exato. Então, Jesus, eu aprendi uma coisa muito, muito importante. Isso com a Camila Barros. Sempre ouvi Camila Barros. Na minha vida ministerial, foi baseada debaixo de palavra pra ela. Eu tava num quarto escuro ouvindo e ela era Deus usando ela pra ministrar sobre a minha vida. Isso já aconteceu Então- comigo também. Eu aprendi algo com ela que é justamente isso. Quem faz por Deus o que ninguém faz, simplesmente vai viver o que ninguém viveu. Glória a Deus. Tá entendendo? Então, se eu olhar pra mim e dizer, cara, eu vou fazer por Deus uma loucura que ninguém fez. Tá entendendo? Porque é muito fácil tu ser igual. É muito fácil tu ser parecido. E- O negócio mesmo é quando tu decide ser diferente. É verdade. Por quê? Porque é muito fácil eu isso aí. aceitar algo que é me colocado todos os dias. Mas o difícil é eu olhar pra algo que é diferente e dizer, E isso você é ser normal. autêntico, Tá né? entendendo? Isso é autêntico. Tem essa situação da ministração. Eu creio que a gente se inspira muito em pessoas, verdadeiramente, tá entendendo? Sim. Mas como o irmão bem disse, Deus tem algo que é nosso, tá entendendo? Tu pode imitar fulano e ciclano, mas o que que tu tá deixando? Tá entendendo? Deus. O que que as pessoas vão olhar e dizer, cara, essa é a essência do Rodrigo. isso. Ele deixou É isso isso. aqui, ó. Ele deixou isso aqui. Se a gente for pra Bíblia mesmo, a gente vai olhar pra Elias, a gente vai olhar pra todos que passaram. Paulo, João, tu sempre vai olhar pra eles e nunca vai dizer, eu lembro dele porque ele fazia igual fulano. Não, tu vai dizer, tu lembra de uma história fixa. Ó. Se eu falar de João, tu lembra já de uma coisa dele que ele fez. Tá entendendo? Exato. Porque ele deixou um legado, deixou uma história. Apesar de que ele seguiu a Cristo, apesar não, portanto que ele seguiu a Cristo, como Paulo bem disse, ele permaneceu no Senhor, mas no Senhor ele também se reconheceu e soube que o que ele tinha consigo era autêntico. Tá É entendendo? verdade, é verdade. Então, a gente precisa deixar um legado onde as pessoas vão olhar e dizer, cara, eu vejo Deus em ti. Nisso. E a gente tá todo destruído por dentro. E a gente tá, amém, meu filho. E parece que... Destruído, Parece que essas mas- pessoas só aparecem nos piores dias. Não, e as melhores ministrações, pregações... São em meio à onde a dor. gente- Tem meio dor. Tá Em meia destruído ali, em pedaço ali em cima do púlpito, mas Diante de Deus, no momento onde Deus mais me usou no dom da cura, foi no tempo que eu tava em tratamento com a tuberculose, cara. Foi o tempo onde Deus mais, assim, me usava na cura. E eu lembro que tinha vezes, meus irmãos, eu nunca vou esquecer disso. Eu lembro que eu tava no setor, eu tava no púlpito. Nunca vou me esquecer. Começou a dar crise de dor. Crise. Eu lembro que Deus já tinha falado que ele ia falar, que ele queria que eu pregasse sobre cura e que ele ia curar. Eu disse, Deus, como é? Como é que eu vou orar sobre cura se eu tô desse jeito? Mas aqui em Deus cima de mim? estava escrevendo. Eu disse, cara, naquela hora, eu lembro que uma moça, ela subiu no púlpito, começou a cantar, eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, como Qual era o eu louvor, vou irmão Thiago? fazer? Você lembra? Cara, eu não lembro, eu só lembro que eu chorei. Chorei, eu disse, Deus, eu não consigo, me ajuda dessa vez. E eu com medo, porque quando dava crise de dor, era muito forte, eu começava a passar mal. Eu disse, Senhor, como é que eu tô aqui em cima do teu púlpito? Eu lembro que aquela música começou a cantar, eu comecei a chorar, a dor foi sumindo. É Deus. E foi aonde Deus me usou.
E isso que o Senhor falou sobre ser autêntico, que os homens de Deus, eles eram autênticos, a gente tem que lembrar sempre, eles eram homens como a gente. Sim. Eu acho que é Tiago que fala sobre isso, que Elias era um homem que nem nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias. Tu já falou de Elias, tá falando de Elias aqui. É uma coisa muito interessante, ele era um homem sujeito às mesmas coisas que a gente. inclusive, E mesmo assim ele decidiu isso. ser fiel a Deus, ao ponto que chega um momento que ele Teve diz assim, pratos, né? Teve ele chegou assim e disse, Deus, eu tô cansado. Possivelmente ele estava passando um processo depressivo, que ele disse, Deus, eu quero a morte, só eu fiquei, só eu sobrei, eu tô cansado. Deus olha pra ele e diz assim, Deus fala bem assim, eu tô aqui com você nessa caverna, eu tô junto com você, mas eu ainda tenho mais. Ei, tu falou esse negócio de caverna, eu Tem ministrei 7.000. sábado passado, eu trouxe essa ministração. Cara, é muito lindo. Deus, se tu perceber, Deus chama Elias pra fora. E no momento ele não vai, ele fica por ali mesmo. aí tu vê que lá fora sopra um vento forte, né? Que começa a derrubar tudo. Vento como o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus não tava no vento. Não tava ali naquela situação. Vem o fogo, vem tudo. Mas Jesus não tava. Mas em certo momento de Elias, na história dele, Deus falou com ele como um vento suave. Tá entendendo? Existem momentos que Deus se manifestou aqui a todos nós de formas diferentes. Eu bem sei disso. Como, acho que é o missionário Jonas, o professor Jonas, que fala que a uns Deus se manifesta como ribeiro de águas tranquilas e a outros ele se manifesta como corrente, que vai sair quebrando tudo e a poder e a unção. As correntes entendendo? aqui, ó. Então, eu creio nisso que você falou agora também, que Deus se manifesta a Elias e chama ele na caverna. Tá entendendo? Eu acho muito lindo quando Deus chama Elias. Cara, Elias tá querendo morrer, como você bem disse, debaixo do zimbro. Ele tava cansado. O anjo olha pra ele e diz assim, bora, levanta e come. Aí ele levanta e come. E dorme de novo, né? Aí o anjo vem a segunda vez, bora, levanta e come. Ele levanta e come. Só que ele usa essa força que Deus deu pra caminhar pro Monte Horebe, pra entrar pra caverna. E muitas das vezes a gente faz isso. Deus enche E a aí, gente de força. a gente já falou sobre renúncia Aham. e autenticidade, né? Autenticidade. E agora a gente tá consegui. falando sobre obediência. É. Porque Elias obedeceu. Obedeceu. Agora vamos lá, irmão Mateus. Deixa eu fazer essa pergunta. A gente sabe que aquele Pode fazer, que meu chefe. não renuncia, meus irmãos, não tem como viver o chamado. Exato. Certo? O senhor concorda comigo, irmão Mateus? Plenamente. Em que momento, quando a gente cede a tentações, ela é prejudicial para o nosso ministério? Vamos lá. Primeiro, a vontade de Deus, ela sempre vai se revelar na nossa vida através da renúncia. Sem renúncia, é impossível estar pleno espiritualmente. E as tentações, elas sempre vão existir no momento... porque é assim, né? A gente só é tentado naquilo que a gente quer. A gente só é tentado naquilo que a gente deseja. Não existe tentação. Por exemplo, se uma pessoa não gosta de beber, ela não vai ser tentada no alcoolismo. E entendeu? o diabo não tá brincando de ser diabo, né? Ele não brinca de ser diabo, ele vai te tentar num prato que você deseja. Então, a gente nunca tem que olhar para a tentação no sentido de que, meu Deus, é irresistível isso e tudo mais. Até porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, né, Paulo vai nos dizer que pregador. não sobreveio nenhuma tentação senão humana. Tentação ela vem do homem, mas também vem do diabo. Não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima do que vocês possam suportar. Contudo, Deus sempre vos dará um escape. Glória a Deus. Então, toda vez que eu caio numa tentação, é uma responsabilidade minha. Toda vez que eu digo sim para o pecado, é uma responsabilidade minha. E eu digo para vocês, quando você cai no pecado, é muito difícil você recuperar a sua estrutura espiritual. Porque o pecado ele faz com que você se sinta envergonhado de orar. O pecado faz com que você sinta vergonha de até conviver com alguns irmãos dentro da igreja. As pessoas podem não conhecer aquilo que tu cometeu, mas aquela vergonha recai sobre O ti. medo, né? O medo, a rejeição, entendeu? A acusação de Satanás sobre as nossas vidas, porque Satanás ele acusa, viu só como você é, viu só como o que você fez, você não é digno disso, você não é digno daquilo. Então o pecado, ele é a divisão do homem com Deus. O pecado ele causa depressão, o pecado ele causa ansiedade, o pecado ele causa enfermidades tanto espirituais como físicas também. Tudo isso o pecado causa. Através de um pecado, é como se fosse um efeito dominó. Várias áreas da tua vida vão quebrando. A tua área familiar vai quebrando, o teu relacionamento vai quebrando, você vai ficando retraído. Então, para você recuperar isso é muito difícil. O pecado, muitas pessoas pensam que é algo pequeno. Mas não, o pecado ele tem um poder destrutivo na vida de qualquer um de nós, do jovem ao velho. Por exemplo, Davi, quando adulterou em um momento de ociosidade, foi uma série de
foi uma série de tempestades que aconteceu na vida de Davi. Italiano. Pode perceber o que aconteceu. Ele pecou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele perdeu um filho. Enfim, foram vários tipos de acontecimentos na vida dele. Cara, e a história de Davi eu acho muito interessante, porque se a gente for analisar, não foi só o adultério. O adultério foi só a primeira coisa, a primeira causa. Então, Teve tipo assim, assassinato, é um teve isso, é um teve aquilo. ciclo vicioso. Então, se você para e fica e comete, você precisa. Na verdade, o problema de Davi foi, ele ficou, ele desejou e executou. Ei, Eu digo Isso é sempre muito isso, forte, eu né? sempre uso a história de José e Davi. Literalmente, os dois tiveram a mesma linha. José olhou, possivelmente desejou, que ele diz, eu não posso. Ele não disse que eu não quero, ele disse, eu não posso cometer Exato. esse pecado. Então, ele estava querendo. Só que ele olhou e fugiu. Davi olhou, desejou, ficou olhando e executou. Aí isso foi só a ponta do iceberg para o que vinha depois. Exatamente. Então, outra coisa importante para se falar aqui, olha, oração e vigilância são totalmente essenciais. E a vigilância vem Verdade. primeiro, né? Exatamente, mas tem uma coisa que ela é pontual para quem quer resistir às tentações. Jejum. Jejum é uma coisa que poucos fazem. Jejum é uma coisa que muitos não querem fazer. Por quê? Porque requer sacrifício. E este sacrifício é você matar a sua carne. Eu digo assim, eu digo no sentido de que quando você faz um jejum, seja por qualquer tipo de propósito, você está dizendo não para o desejo da tua carne, e sim para o desejo do espírito. E isso fortalece a tua carne. Perdão, isso fortalece o teu espírito. Glória a Deus. Então, quando você está com o espírito fortalecido, fica, não vou dizer que mais fácil, mas fica muito mais viável você resistir às tentações. Porque você consegue dizer não para sua carne através de tu renunciar aquilo por um momento. Ou seja, um sacrifício para Deus. Agora, se você não jejua, infelizmente, meu irmão, você está muito suscetível a cair. É verdade. Mesmo que você ore e mesmo que você vigie, você está suscetível a cair. Por quê? Porque você não consegue resistir Verdade. ao desejo da carne. Domínio, né? Se tu não consegue ficar por um momento sem se alimentar de manhã, significa que fatalmente você vai sucumbir a um outro desejo da carne qualquer. A diferença é que um é comida, o outro é outra coisa, mas é desejo do mesmo jeito. É Querendo ou verdade. não, o Tá entendendo? jejum é a manifestação do domínio próprio, né? É verdade. Exato. E na verdade, a maioria dos nossos jovens, para quem conversa, eu acredito que tem 3 coisas base lá para todo cristão. Se você não faz, você com certeza tá morto espiritualmente ou tá indo para morrer. Porque assim, Pode a coisa ter mais importante é a oração, a leitura da palavra e o jejum. É basilar isso na vida do cristão. Se você não faz, lamento, comece a fazer agora. Só que parece que o jejum, eu acho que é onde mais dói no jovem hoje em dia. Isso. É o ponto fraco de muitos jovens. Eu conheço jovem que eu Acho que particular. um ponto vai levando ao outro, né? Porque, assim, eu conheço, né, jovens cristãos que se dizem cheios do Espírito Santo, falam em mistério, profetiza, Eita. sapateia, pula, roda, diz que jejua, ora, passa 24 horas orando. É melhor, até vezes, eu acho que até que Jesus, né? Que o cabra ora, mas não consegue obedecer. É. Aí, Não o que- obedece liderança, foge, não tem isso. do que aquilo. adianta? Não adianta de nada. Não adianta de nada. É aquela questão, né? Obedecer é melhor que Sacrificar. Jejum, ele é lembrando disso aí sacrifício. agora, É sacri- sabia? Jejum é sacrifício. É. Então, meus irmãos, Ela vai. vamos jejuar, vamos orar, vamos ler a palavra. Amém? Glória a Deus, Estamos amém. indo para o Final. Eita, Fala glória. bom, Jesus. Mas o outro já fechando a Quer ser Bíblia, já. polêmico. Quer ser sabia? polêmico. Tu quer entender quando alguém vai terminar a ministração mesmo? Qualquer pessoal mesmo. O pastor pode estar aqui, ó. Eu já encerro agora. Mas se ele não fechar a Bíblia, ele não encerrou. O nosso Ele não pastor, encerrou. vice-presidente, pastor João Evangelista, ele fala uma coisa excepcional. Ele fala assim: Bíblia aberta é inspiração para pregador pregar. Se ele fechar, perdeu a inspiração. Tá bom. Por isso que a minha tá fechada. Então é por isso que eu vou começar a fechar a minha quando der o horário, que eu sempre no horário. Só pra me lembrar, assim. Sempre deixo passar. Mas enfim, nossas considerações finais, né? A gente vai já fazer a oração também. Eu pontuei certinho para que a gente terminasse um certo horário e a gente fazer a oração. Porque o intuito do nosso podcast é isso. É testemunho.
oração e de alguma forma alcançar os jovens que nos assistem. Eu sei que aqui a gente faz algumas coisas sérias, né? Sim. Fala de coisas sérias nas nossas brincadeiras, mas porque somos jovens, não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente sim. colocar algo em que o jovem, ele deve ser bastante sério. É como o Mateus falou, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então temos que ser alegres. Temos que mostrar Jesus, o nosso propósito, o nosso chamado na nossa alegria, no modo em que falamos, no modo em que nos comportamos. Porque a gente é alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos no Pode Orar. Eu disse no Pode errar, né? episódio do Orar. Pode Orar. Orar. Tá amarrado esse negócio de errar. Tá repreendido. Não, mano. Eu disse no último Meu Deus, não sei. Sangue de Jesus. Eu disse no último episódio Esse do negócio nosso foi do Pode inimigo, Orar. Eu Fala disse aí, meu a irmão. fonte do nosso prazer, da nossa alegria é o Espírito Santo. Meus irmãos, Verdade. se a gente vê o nosso irmão Jorge, nosso irmão Mateus, o nosso irmão Rodrigo, irmão Tiago rindo, brincando, a fonte da nossa alegria é o Espírito Santo. Glória a Deus. Ai, isso, não pode, meu o jovem não pode rir. Só tem que guardar a sua língua, Ei. né, meu irmão? Situação de escola, tu tá rindo. E tu não é crente? Ah, irmão. Tu tá rindo? Crente não pode sacanagem. rir, não pode rir, não. Mas, enfim. Considerações finais, né? Como eu já falei, eu vou até fechar aqui, que o irmão disse que para terminar, né? Eu não tô conseguindo terminar. Mas, um conselho que vocês dão aos jovens e adolescentes que nos assistem, é até mesmo irmãos, sobre viver verdadeiramente seu chamado e não olhar para performance, ou não olhar para aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar, e somente aquilo que Deus te entregou e aquilo que Ele te falou dentro do teu secreto, dentro do teu eu. O conselho que vocês dão, né? Quem vai começar primeiro? Mais antigo. O mais antigo. O mais antigo, me chamaram de velho. Mas só pra continuar o meme do primeiro episódio, só tem quantos anos mesmo? Eu tenho 27 anos, meus irmãos. Ui, mais velho que a Tradicional. 27 anos. Ainda sou. Depois eu vou ser um jovem mais, né? Que depois dos 30, né? A tradicional, Se eu então, não te- ainda é Se eu não adolescente. casar até lá, porque daí se eu casar, a gente vira assim, Não, ô. meus irmãos, Não, meus só vai irmãos. casar, levanta sua Levanta a mão, agora. levanta a mão, Glória, levanta a mão. recebo, pai. Eita, Deus de Senhor, glória. tá preparando a Eu tô coisa. desesperado, eu Eis tô que eu desesperado. te digo, vejo uma aliança. Meu Deus! Eis que te digo de mim mesmo, Eu homem. recebo. Ei! Mas o senhor tá preparando. Mas o seu conselho para os jovens? Olha ali para aquela câmera. Ok, meus Corta irmãos, pro a senhor. paz do Senhor. Como já foi falado aqui, chamado é renúncia. Mas não tente imitar ninguém. Seja você mesmo naquilo que Deus colocar no seu coração. Como é que você vai descobrir quem é você? Se aproxime de Deus. Ore, leia a palavra, jejue, se aproxime do Senhor. Ele vai mostrar no teu coração a tua vocação ministerial. E as pessoas vão começar a ver Deus em você. Mas não tente imitar ninguém. Seja você mesmo naquilo que Deus colocar no seu coração. E Ele fará grandes coisas através da sua vida. Porque tu serás um grande instrumento de Deus. Então sobe num púlpito e seja usado por Deus. Porque é isso que Deus quer pra tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Jorge. Aleluia. Gente, eu vou focar um pouco o pessoal. Sabe, eu entendo quanto tem sido difícil pra você carregar o peso da chamada. Ai, eu vou chorar. Eu sei o quão é difícil pra você olhar pra sua estrutura e dizer, Senhor, o meu ambiente não condiz com a tua promessa. Eu sei o quanto é difícil você subir no altar e dizer, meu Deus é um Deus que pode te curar. Enquanto dentro do teu lar, quando a porta do teu quarto se fecha, a depressão chega, a ansiedade toma conta do teu ser. Mas sabe o que eu tenho pra te dizer? Que mediante a qualquer circunstância ou situação, enquanto você trabalha, Ele trabalha por ti também. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Enquanto você ora por cura na vida de alguém, as tuas feridas são curadas. Deus não te chamou para sangrar dentro de um quarto. Se é para sangrar por amor dele, que sangremos diante do altar. Glória a Deus. Amém. Glória a Se Deus. é para chorar, sabe que não choremos nas mãos de Satanás, mas sim na mão do oleiro que permite o vaso se quebrar. Mas quando ele se quebra, não abandona. Começa a refazer dele um novo vaso. Então, se eu tenho algo para te dizer hoje, você que está em casa nos ouvindo, simplesmente é isso. Permaneça. Se te apoiarem, permaneça. Se não apoiarem, permaneça também. Se criticarem, permaneça. E se não criticarem, permaneça também. Sabe?
que os aplausos, sabe, que as críticas não nos parem. Vou te dizer isso, que a crítica não te parem, mas também que os aplausos não ludibriem o teu coração. Glória a É Deus. isso. Glória a Amém, Deus. meu Deus. Glória a Deus. Profundo. Irmão Tiago, suas considerações? Meus irmãos, só dizer que Jesus é bom e que ele é maravilhoso na sua vida, como já disse o nosso irmão Jorge. Não importa a tempestade que você hoje esteja passando, a luta que você esteja sofrendo. Existe um Deus que segura na tua mão, te fortalece e te dá força. O meu conselho para você hoje é não desista. Deus está com você. Amém, Glória a irmão Deus. Rodrigo. Rodrigo, dá lugar. Agora sou eu. É. Dá lugar, irmão. Enfim. Eu a tô sentindo graça aqui, olha. Glória a Deus. Tô Glória sentindo a graça Deus. também. Tô sentindo. Sentindo graça aqui. O que eu tenho pra falar pra você, que é jovem, que é adolescente, que a mesma voz que te chamou dentro do teu quarto, que é a voz de Deus, é a mesma voz, é a mesma mão, é a mesma graça, é a mesma unção que te sustenta e sustenta o teu chamado até hoje. Tu só está vivo porque Deus tem um chamado muito grande na tua vida. Glória a Deus. Eu estive pregando no setor 10, um setor da nossa denominação, e os adolescentes, quando eu cheguei lá, eles estavam muito sedentos. E eu abri aqui na passagem do tema, que é 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, que diz: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. E eu preguei ali e eu via jovens e até mesmo crianças chorando porque entenderam o chamado de Deus. E eu tentei pregar de uma forma mais que fosse fácil de entendimento. E a gente vai ver que Timóteo, ele era como se fosse um liderado de Paulo. E Paulo vê essa chama, esse chamado, ainda um pouco pequeno, mas Paulo decide dar a sua mão amiga, a sua mão de líder, uma visão de líder e de que tinha crescimento e ajuda Timóteo na sua caminhada, né? Escreve cartas a Timóteo aconselhando como que deveria ser, como queria ser a sua caminhada. E então eu direciono a palavra para você, assim como Paulo fez com Timóteo também. Às vezes também nós somos Timóteo. E às vezes a gente também é Paulo, porque a gente tem que aconselhar até mesmo pessoas que são... que devem ter bastante tempos como crentes, né? Mas chegam para pedir conselho porque vê uma graça em nós. É. Então nós temos que aconselhar. E a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo é: desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta esse dom que ele, por algum motivo, tu enterrou. Desperta ele. Desperta porque o Senhor, ele quer te usar. Glória O Senhor, a ele quer Deus. fazer na tua vida. Sim, meu Deus. E o teu Aleluia. medo não para aquilo que Deus quer fazer. As vozes da tua cabeça não para aquilo que Deus quer fazer. Assim como o irmão Jorge falou, assim como o irmão Mateus falou, o irmão Tiago falou, Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. E esse Verdade. chamado, ele precisa ser despertado, porque temos que ser diferença na nossa geração. Nossa geração não está perdida. A nossa geração vai se levantar e já se levantou. E nós somos os remanescentes. Glória a Nós somos Deus. aqueles que carregam a glória de Deus. A frieza espiritual que aconteceu em Juízes 2:10, que iam ao templo, mas não conheciam o Deus do templo, não pode acontecer. Não debaixo da nossa responsabilidade, não debaixo daquilo que nós carregamos. A nossa unção não foi para ficar parada por conta do nosso medo, não foi para ficar parada por conta da nossa ansiedade, mas sim colocar ela em Deus, porque a nossa fraqueza, ela se aperfeiçoa naquilo ou quando estamos em Deus. Então, se Deus nos chamou, é porque ele viu uma chamada em nós. Se Deus nos escolheu, poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele decidiu te chamar. E se ele te chamou, abra a sua boca e faça aquilo que Deus quer fazer, porque através de você, Glória a Deus. Deus vai fazer algo acontecer, até mesmo na tua família, ou até mesmo para pessoas que você nem conheça. Então, se você foi chamado, você foi escolhido, deixa somente Deus fazer. Se ele mandou você fazer, faça. E deixa com que ele cuide do resto, porque o Deus que te chama é o Deus que se responsabiliza, o Deus que cuida e o Deus que te sustenta com a sua destra fiel. Então, se Deus te chamou, meu irmão, seja que nem eu e o irmão Tiago. O irmão Tiago, eu conheci ele, meus irmãos. Já vamos finalizar. Até 8h10, são 8h01. Para você que vai assistir em outro determinado horário, porque só vai ser lançado daqui a 2 Segunda-feira. dias. Isso.
Estamos aqui no momento reunidos e são 8 horas. O irmão Tiago, eu conheci ele em uma determinada congregação ainda muito jovem. Era o momento em que Deus estava falando para mim sobre a minha chamada, mas eu ainda estava com aquelas incertezas. Senhor, será? Mas será? E eu me lembro muito bem do que o irmão Tiago estava pregando, que ele pregou sobre o povo de Israel, sobre Moisés. E eu lembro de uma determinada frase que ele falava assim: quer ser usado? Ele disse que a sandália representava O Egito. o Egito, representava a cultura pagã. E ele conjecturou para o nosso tempo: quer ser usado? Deixa o teu pecado para trás. Quer ser Tira usado? o Egito. Eu lembro que eu falei, tira o Egito que ainda existe em você. Isso. Quer ser usado? Quer ser ousado na presença de Deus? Então, ande e fale como alguém que o Senhor já te chamou, como alguém que o Senhor já capacitou. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, eu vou dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, Amém. mas ser o exemplo dos fiéis, no amor, no trato, Amém. na esperança e na fé. E toda vez que o Senhor me lembra dessa história, eu lembro que... a gente já vai terminar, tá, meus irmãos? Só contar esse testemunho que o irmão Rodrigo, ele sempre lembra disso. E eu lembro que no dia que eu fui ministrar naquela congregação, eu lembro que eu estava tão cansado. Eu lembro que eu tinha pregado na quinta, tinha pregado na sexta, no sábado pela manhã, no domingo à noite, tinha pregado Mas obedeceu no que Deus na queria falar. DBD, de manhã, à tarde, no culto evangelístico, ia pregar no setor 2, na tenda lá. Naquele dia eu fiquei tão cansado. Eu disse: Deus, hoje eu não quero passar revelação para ninguém, hoje eu só quero pregar. E eu lembro que, chegando naquele dia, Deus me usou de uma maneira poderosa. Gente, a glória de Deus invadia a congregação. E eu vi aquele jovem levantando a mão, chorando, assim, se entregando de corpo e alma. E eu lembro que Deus disse: fala assim pra ele. Eu lembro que Deus fez eu olhar pra ele e falar desse jeito, assim: da mesma forma que o Senhor tá fazendo eu pregar em vários lugares, o Senhor vai te levantar Glória a também. Deus. E eu lhe digo, só é o começo. Amém, meu chefe? Glória a Deus, eu creio. É Em nome isso. de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pra gente finalizar. O irmão faz eu chorar aqui. Enquanto o irmão Tiago puxa a oração, como sempre, né? Amém. A bênção apostólica. Na verdade, ele vai fazer a oração toda, tá? E aí, se o senhor quiser sentir no coração de, enquanto a gente estiver orando aqui em comunhão com Deus, porque esse é o intuito do nosso podcast, é não se basear em roteiro, mas se basear na voz de Deus, se basear naquilo que ele quer entregar e quer falar ao coração de quem está assistindo e aos nossos corações. Então, se eu quiser cantar enquanto a gente ora, e entrarmos num momento de comunhão, se sinta livre para adorar Glória a aqui. Deus. Amém. Amém. Pode Amém. orar. Fechamos nossos olhos e oremos ao nosso Deus. Bendito e soberano Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai querido, nós te louvamos, Senhor da glória, por essa oportunidade, meu Deus querido, de falar da tua palavra, de contar, Senhor da glória, o nosso testemunho, ó Deus querido. Pai, nós te pedimos, Senhor da glória, que aonde, meu Deus amado, a nossa voz, Senhor da glória, chegar, aonde, meu Deus querido, a nossa voz, Senhor da glória, alcançar, meu Deus querido. Pai amado, aviva, reanima, meu Deus amado, chamado, aviva, meu Deus amado, reanima, Senhor da glória, a fé, quebra, meu Deus amado, as cadeias, quebra os cadeados agora, todo jovem, Senhor da glória, que está neste momento, meu Deus amado, pensando em desistir, todo jovem que está neste momento, meu Deus de glória, pensando em parar, vai repreendendo, meu Deus de glória, toda obra, meu Deus amado, de Satanás, ó Deus querido, entra, meu Deus amado, nesta casa, entra, meu Deus amado, neste quarto, entra, meu Deus amado, agora dentro deste lar, Senhor da glória, que o teu poder, que a tua mão, que a tua unção, Senhor da glória, possa alcançar, meu Deus querido, cada vida, Senhor da glória, que for escutar esse podcast, esse projeto, meu Deus amado, não é apenas do homem, mas esse projeto, Senhor da glória, é teu, aonde a nossa voz chegar, onde a nossa voz alcançar, meu Deus querido, que cadeias venham ser quebradas, que cadeias venham ser destruídas, vai quebrando, meu Deus amado, quebra agora,
toda força do inimigo agora, toda força do mal agora, espírito de ansiedade, espírito de depressão, toda enfermidade agora, vai queimando, meu Deus amado, vai queimando agora. Esse jovem não vai parar, essa jovem não vai parar, mas cumpre, meu Deus eterno, de Canassuri me cantarabacheia, cumpre, meu Deus amado, a tua palavra, Senhor da glória, no meio da tua igreja, no meio da tua juventude, toda a cadeia, meu Deus de glória, vai queimando em o nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diga Seja amém. glorificado para todo sempre. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Aleluia. aleluia. Glória Pode ao sim, meu irmão, encerrar. Glória a Deus. nosso-